tem promessa na vida de vocês. Palmas e glória que recebendo um consagrado homem de Deus. Com palmas e glória a Deus. Aleluias. Pode adorar ao Senhor com palmas e glória. Adore a Jesus porque Ele merece. Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amados, eu quero começar falando algo que há muito tempo eu coloquei no meu coração. A gente aprendemos uma cultura que a gente vem para a igreja para receber. A gente vem para o culto para receber. Mas a Bíblia vai nos ensinar ao contrário. A Bíblia nos chama de sacerdotes de Deus. Quem é sacerdote do Senhor aí? Então, quando nós olhamos para a Bíblia nos chama de sacerdotes de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o sacerdote não ia para o templo para receber, ele ia para o templo para dar. Quem aqui veio para entregar ao Senhor aqui o seu melhor nesta noite? Aleluia. Porque se tiver sacerdotes de Deus aqui disposto a oferecer o seu melhor, e à medida em que você oferece para Deus, você também recebe do alto para a sua vida aqui nesta noite. Então, se você veio para adorar, adore. Se você veio para engrandecer o nome de Jesus, engrandeça. Ei, ofereça a tua vida como sacrifício vivo ao Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Nós já vamos ler a palavra, mas abre a sua Bíblia comigo, por favor, no tema desta noite. Já foi bastante lido aqui esta passagem. Daniel, capítulo de número 1 e verso de número 8. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Quando vocês procuram, quero agradecer ao pastor Ezequias pelo convite, nossa irmã Daniele. Amém? Nós somos, conhecemos há bastante tempo. E como o pastor Ezequias falou aqui, quando ele falava, eu lembrava que a gente crescemos junto em relação ao projeto Expansão Jovem. E na nossa época tinha em BH a campanha de 2.000 horas de oração. E eu e Ezequias, nós passávamos o dia inteiro no cabana, lixando parede, pintando. E o pastor às vezes colocava nós para ficar na campanha de oração e nós segurávamos as vigílias do PEG. E Deus, pela sua graça, foi vendo o nosso esforço, a nossa entrega. Tinha dia que nós chegávamos lá 8 horas da manhã, saía quase 10 horas da noite. E nós não recebíamos nada, era porque nós tínhamos amor, nos entregamos ao projeto, evangelizando, ganhando almas. E Deus olhou para nós e achou graça em nós e nos proporcionou a oportunidade de estar a cada dia mais fazendo a obra do Senhor. Ezequias foi líder do PEG, eu fui líder estadual do projeto Expansão Jovem no estado de Minas Gerais, e nós vivemos grandes experiências e nós somos frutos do projeto Expansão Jovem. Então, onde eu vou e eu vejo o projeto Expansão Jovem crescendo, fluindo, eu fiquei maravilhado quando eu levantei e vi essa juventude abençoada e cheia da graça de Deus. Aleluia. E amados, um dia nós estávamos em uma reunião do PEG em Fervedouro, e eu orava ao Senhor. Em relação ao projeto Expansão Jovem, é tudo que nós vivemos, nós pegamos o início, e o Senhor falou comigo assim, que no ano de 2010, eu ainda não tinha entregado, eu tinha entregado a minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus dentro de um presídio. Não conhecia o Evangelho. E eu orando, e o Senhor falou comigo assim, no ano de 2010, quando eu revelei ao meu servo acerca deste projeto, eu já estava pensando em você. E aí eu olhei para cada jovem que ali estava e o Senhor ministrou de novo ao meu coração, dizendo, em 2010, quando eu falei ao meu servo, eu levantarei uma nova safra de obreiro. O Senhor me dizia, eu já estava pensando em cada um desses jovens. Deus já estava vendo cada jovem que estaria aqui nesta noite, fazendo parte deste trabalho. Escute isso, você é um projeto de Deus. Deus
Deus já tinha um projeto com a tua vida. Aravacai, direi, que mamandui, que mandoraba da gaia sorei. Ei, você é um projeto de Deus, entenda isso. Os momentos difíceis podem vir. Ei, o inimigo pode se levantar, mas aquilo que Deus levantou, o inimigo não vai conseguir derrubar. Vamos ler a palavra de Deus, aleluia. Diz assim o texto: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Amém? Levanta sua mão para o céu, levanta sua Bíblia. Aleluia, fala comigo assim: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Não deixa eu passar a minha geração sem marcar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Faça de mim a luz do mundo e o sal da terra. Pode se assentar e adorar ao Senhor, amém? Adore a Ele com alegria. Lembrando, amados, quero cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Amados, nós estamos aqui diante de um tema glorioso. E um tema, por que não dizer, desafiador para os nossos dias. Dias em que os valores se perderam. Em uma sociedade que, infelizmente, hoje tudo é aceitável, tudo pode, tudo é natural. E como se diz, não tem nada a ver. Mas nós precisamos nos posicionar, e é o que Daniel vai fazer. Daniel é alguém que decide se posicionar, mostrar o seu caráter, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele recebeu de Deus e recebeu de seus pais. Entenda uma coisa: haverá uma ação e um mover de Deus no meio da nação, no meio do seu povo, quando Deus olhar para os seus servos e encontrar homens e mulheres que não se conformem com este mundo. Amados, nós precisamos urgentemente de um avivamento, isso é claro. A igreja precisa viver, e quando eu digo igreja, eu não digo placa, eu digo a noiva do Senhor, ela precisa de um avivamento. E nós observamos em todo o decorrer da história que o avivamento acontece quando homens e mulheres que entendem o chamado, o propósito de Deus, se posicionam diante do Senhor para clamar a Deus, para se posicionar diante do pecado, diante do mundo, para que o Senhor possa trazer o seu poder, a sua glória e a sua presença novamente. Quando nós olhamos para a Bíblia vai nos falar sobre um homem chamado Abacuque, que profetizou antes de Daniel. Abacuque, ele é um profeta pré-exílico. E Abacuque, quando você lê o capítulo 1, ele começa a se manifestar. Ele começa a questionar a Deus, dizendo: Deus, por que o pecado se multiplica? Por que a lei é frouxa? O que prevalece é o mentir, é o adulterar, e há um sentimento de inconformismo com o que está acontecendo. Abacuque, ele demonstra para Deus que ele não se conforma com aquela situação. E é por isso que ele questiona a Deus o que está acontecendo, como se Deus nada fosse fazer. Deus fala com Abacuque que viria ao povo usando a Babilônia. E quando Abacuque ouve a voz do Senhor, o que gera no coração de Abacuque é uma sede ardente pelo um avivamento.
Depois que ele ouve Deus falar com ele, ele diz: eu ouvi a tua voz e temi, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu quero te dizer algo, o avivamento vai acontecer, a manifestação de Deus vai acontecer, quando Deus olhar para nós e encontrar em nós um coração inconformado com este mundo, inconformado com o pecado, inconformado. É isso que Paulo vai nos chamar dizendo: ei, não vos conformeis com este mundo. Daniel chega na Babilônia. Daniel é um jovem. Se quiser tocar um fundo, alguma coisa, pode ficar à vontade. Dá palmas para Jesus. Olhando para a história de Daniel, é algo interessante. Daniel é alguém que ele já é formado em um caráter que vai resultar na sua posição. Segundo um grande historiador, que a maioria conhece, Flávio Joséfo, na sua obra A História dos Hebreus, ele vai citar que Daniel e os seus amigos, eles vêm de linhagem nobre. E provavelmente eles eram parentes do rei Zedequias. Daniel, ele já é preparado com pessoas nobres. Na primeira leva, a primeira invasão a Jerusalém, mais ou menos no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor invade a primeira vez Jerusalém, é que ele leva os principais, os príncipes, as pessoas mais importantes ali que tinham uma ligação com o governo, com a hierarquia, para trabalhar, para servir ao reino da Babilônia. E segundo Flávio Joséfo, ele vai pegar esses jovens que tinham em si caráter de honestidade e inteligência e sabedoria. Ele pega os melhores. Esse posicionamento de Daniel não é algo que vai acontecer repentino. Segundo a história, Daniel é alguém que provavelmente recebeu dos seus pais a influência para ser quem ele foi. É lógico que quando nós olhamos para o contexto de onde Daniel cresceu, é um contexto de corrupção. Daniel cresce em um contexto em que as pessoas estão corrompidas, o governo está corrompido, mas eu quero te dizer, não é que é porque vivemos em um mundo corrompido que nós precisamos nos corromper, nós precisamos estar como aqueles que se corrompem. Ele cresce num contexto corrompido, ele cresce num governo corrompido, mas ele decide fazer a diferença na presença de Deus. Esse jovem, ele tinha de tudo para se rebeliar, podemos dizer assim. Ele é tirado à força da sua nação, ele é levado para servir em um reino, e ele poderia estar revoltado, como eu vejo a linguagem de muitas pessoas dizendo: o jovem, ele está no período de revolta. Ele tinha provavelmente entre seus 15 e 16 anos. Poderia se dizer: Daniel está revoltado da vida. Tiraram Daniel e os outros jovens da sua parentela, levaram eles como cativo. Eles têm motivo para estar revoltado aí na Babilônia, mas não. Quando eles chegam na Babilônia, a Bíblia diz que há um posicionamento. E o que Deus espera de mim e de você é que nós viemos nos posicionar. Eu louvo a Deus, querido, porque eu tenho visto muitos jovens crentes entrando na faculdade, mas infelizmente quando se entra nessa área intelectual, muitas pessoas têm negado a sua identidade de cristão. Daniel chega na Babilônia,
E Daniel talvez poderia pensar: nós precisamos chamar a atenção do rei, nós precisamos ser bem vistos no meio deles, então vamos fazer como todo mundo faz, vamos aceitar o que todo mundo aceita. Seria muito mais fácil aceitar o que o rei está propondo, pois ao contrário, não era qualquer comida, era a comida do rei. Não era qualquer bebida, era a bebida do rei. E muitas das vezes, querido, nós mudamos a nossa identidade para agradar a outras pessoas. E quando nós deixamos, escute isso, quando o Espírito de Deus não tem, bendito seja o nome do Senhor, liberdade na nossa vida, nós negamos a Jesus por poucas coisas. Eu olho para Pedro sem a presença do Espírito Santo na sua vida, ou sem o batismo com o Espírito Santo, ele olha para os servos que nada poderiam fazer, os servos olham para ele e diz: você anda com Jesus, você fala como Jesus, e ele diz: não, eu não conheço Jesus, diante de servos. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, o sinédrio que o poderia prender, olha para ele e diz: não pregue mais no nome de Jesus. Ele olha e diz: convém mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Daniel é alguém que está disposto a agradar a Deus e não agradar aos homens. Andar com Jesus é estar disposto a agradar a Deus e não agradar aos homens. A Bíblia diz que Daniel se posiciona e propôs Daniel no seu coração. Ele propôs não se contaminar. Ele propôs se manter fiel. E é interessante, amados, porque no mundo no qual nós vivemos, nós precisamos olhar, porque talvez alguém possa chegar a dizer: mas é só uma comida. O que tem comer? O que tem beber? Mas o que estava em jogo não era só a comida, não era só a bebida, mas como foi falado aqui, era o seu relacionamento com Deus. Quando Daniel se propõe, escute isso, quando Daniel põe no seu coração a não se contaminar, Daniel está dizendo: eu não abro mão de viver aquilo que eu aprendi, eu não abro mão de manter o meu relacionamento com Deus. Escute isso, podem te tirar o que quiser, podem tirar os seus bens, podem tirar a sua casa, podem tirar tudo de você, mas não deixem tirar de você a tua identidade, a marca de Cristo sobre a tua vida. Aravai, o que mandarás. Daniel é alguém que tem caráter. E o caráter está associado à formação, à postura, ao comportamento da pessoa, socialmente falando. Daniel é alguém que tem caráter. A Bíblia vai nos ensinar que eles são levados para a Babilônia. E há um plano maligno de Satanás de corromper aqueles jovens. Nós observamos, querido, que o nome de cada um daqueles 4 jovens tem um significado ligado ao nome de Deus. Todos os 4 nomes estão ligados ao o El Shaddai. Está ligado ao caráter de Deus. Nós sabemos que o nome, principalmente na cultura judaica, está muito associado ao caráter da pessoa. Quando Deus se representa como santo, está falando sobre o caráter de santidade de Deus. O nome Daniel significa: Deus é o meu juiz.
O nome Daniel está querendo dizer que existe um Deus que ele é justo e ele julga com justiça. Mas observa que quando eles chegam na Babilônia, eles querem tirar a identidade desses jovens. Eles tiram o nome original e colocam um nome pagão sobre eles. Porque eles querem fazer com que eles esqueçam de onde eles são. Porque querem tirar a sua identidade. O mundo vai querer tirar a nossa identidade. Ei, antigamente os crentes se olhavam para os crentes e os crentes eram vistos como alguém honroso. Ei, a nossa identidade tem se perdido. Eu me lembro de um tempo, apesar de ser novo, ei, que quando você andava na rua, as pessoas não crentes olhavam para você e diziam na sua face: há um brilho diferente, há algo diferente em você. Sabe por quê? Porque havia uma identidade na gente. As pessoas olhavam para nós, o nosso falar era diferente, o nosso vestir era diferente. Ei, aonde nós pudéssemos estar, eles sabiam que ali havia um crente, porque tinha identidade. Ei, porque a marca de Deus estava em nós. Me desculpa, mas hoje nós não conseguimos mais identificar. Sempre bateram na gente dizendo: Deus é amor, só prega veste. Mas eu aprendi algo. O resultado do que eu sou interior é o que reflete no meu exterior. Deixa eu te dizer, escute isso, para quem é transformado por dentro, largar uma calça, largar vaidades que não são suficientes para a nossa vida não é nada. Não é o que eu sou por fora, é o que eu sou por dentro. Ei, olhávamos, e eu não estou falando de roupa, mas olhava para os crentes de outrora. Era diferente. Vocês perceberam que redes que outrora batia nos crentes, ensinava tudo que era imoral, hoje levaram os crentes para as suas televisões, para os seus canais, para associar o gospel com o profano. Porque colocando os crentes lá dentro, nós vamos começar a achar que tudo é normal. Porque no mesmo canal que de manhã está passando um crente cantando, à noite está ensinando ao adultério. O mesmo canal que às vezes está postando um crente lá cantando no show da fé, de noite está ensinando a trair, a matar, a roubar, a destruir. Estão querendo tirar a nossa identidade. Mas eu creio que existem jovens que estão dispostos a se posicionar. Haravacai, Jorai. Ei! Daniel diz: eu não mudo a minha identidade. Pode tirar minha pátria, podem até trocar meu nome, mas ninguém tira o que eu sou. E Daniel se propõe não se contaminar. Depois que Daniel se posiciona, entenda, se Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Ele vai começar pelo caminho da prova. Ele começa pelo caminho da dificuldade. Eu sou novo, irmãos. Mas às vezes as pessoas podem olhar para nós e pensar: pô, esse cara chegou aí, tá? Eu sofri demais para chegar aqui. Não que eu seja alguém, porque eu ainda me considero um nada. Porque eu bem sei de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Mas se você quer entender o que Deus tem para a tua vida, vai ser no caminho da prova. Quando Daniel se posiciona, eu vejo o céu olhando e dizendo: é isso que eu quero. Eu quero alguém que se posiciona.
E para mostrar que eu estou com alguém que se posiciona, o que ele faz? Ele envia prova. Como assim, pastor? Deus um dia vai lá no Nabucodonosor, dá um sonho para ele. Nabucodonosor acorda desesperado, chama todo mundo e diz: eu tive um sonho. Conta o sonho, rei, que nós vamos interpretar. Eu não lembro o sonho e ainda quero a interpretação. Para o Daniel, para José, eles contam um sonho e ele tem interpretação. Com Daniel, não. O rei acorda e diz: eu sonhei, não lembro o que sonhei, quero o sonho e ainda quero a interpretação. A irmã citou algo aqui interessante. Anda com quem te leva para perto de Deus. Aí Daniel faz assim, ó. Nós temos o segredo. O segredo é joelho no chão. Ele chama os amigos. Vamos entrar pro quarto. Fecha a porta. Porque o Pai que vê o oculto se manifestará na tua vida. Ele chama os amigos para oração. Gente, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar com quem que a gente está andando. Eu vejo uma juventude cheia de talento, mas andando com gente que não quer nada com Deus. Não, me desculpe, porque a amizade influencia sim. A amizade tem um poder de influência na nossa vida muito grande. Eu já fui jovem. Eu não aprendi coisa errada com meus pais, não. Eu aprendi com pessoas que aqueles que diziam ser os meus amigos. Mas Daniel tem gente do lado dele que ele pode contar na hora da adversidade. Daniel tem gente do lado dele que consegue contar para orar junto, para Deus revelar o que está escondido. A Bíblia diz que eles entram em oração, Deus revela o sonho. Quando Deus revela o sonho, Daniel vem e diz: precisa matar ninguém, eu tenho um sonho e ainda tenho a interpretação. Deixa eu te dizer, as tuas provas é para te levar mais para perto de Deus. Ei, a tua prova é para te levar mais para perto de Deus. Eu vou falar algo aqui e é algo profético, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Deus está me dizendo, eu não sei quem que é, mas vai começar a acontecer e você vai lembrar do que eu estou falando. Deus está me dizendo que vai começar a fechar madres aqui. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Quando você olha a história de Eucana, Eucana ia todo ano no templo, mas a vida não mudava. Ana não se entregava. Ei, não havia uma entrega total. Aí Deus diz assim: eu vou fechar a madre para fazer Ana derramar a alma. Eu vou fechar a madre para trazer Ana mais para perto. Deus vai começar a fechar para te levar para mais perto, para fazer você derramar a tua alma. Sabe por quê? A gente tem que parar de demonizar tudo. Nem tudo é o diabo. A Bíblia diz que foi Deus quem fechou a madre de Ana. Porque todos os anos ia no templo, mas era a mesma coisa. Todo culto você vem é a mesma coisa. Do jeito que tu entra, tu sai. Mas ele vai fechar a madre, para que quando você entra aqui, ei, você entra aqui com propósito, disposto a fazer um voto, ei, a derramar a tua alma. E quando você derrama a tua alma, o céu se lembra de você. Porque a Bíblia diz que quando Ana saiu do templo, o semblante de Ana já não era mais triste, porque o céu se lembrou de Ana. Deus está querendo se lembrar de alguém aqui. Ele
ele diz: nós precisamos influenciar a vida desses jovens. Eles se posicionaram, não querem se contaminar. Eles pegam Daniel é o que se posiciona, os amigos também. Mas acontece um acontecimento, nós não sabemos. Alguns historiadores acreditam que Daniel não esteve presente, porque estava cumprindo alguma função oficial a favor do reino, algum serviço. Mas a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor desiste de levantar uma estátua. E a Bíblia vai dizer que todos os povos estavam ali reunidos para adorar a estátua de ouro. Eles queriam implantar uma cultura religiosa, dizendo: não tem problema você servir a outro Deus e servir a este Deus aqui também. Hoje nós ouvimos as pessoas dizendo: Deus está em todo lugar. Deus está em qualquer lugar aonde se invoca o nome dele. Não, Deus está aonde a verdade habita. Deus está aonde a palavra dele é supremacia. Ei, eles poderiam pensar: está todo mundo adorando, o que que tem? Mas a Bíblia diz que ele se posiciona dizendo: nós não vamos adorar. Nós não vamos nos render. Alguém vai ao rei e diz: rei, existem 3 judeus aí que o Senhor colocou no seu governo, e eles não servem aos seus deuses e ainda não quer adorar a estátua de ouro que o Senhor mandou levantar. Vamos acender a fornalha, vamos colocar pressão e vamos ver se eles não cedem. Muitos de nós, o inimigo tem se levantado para nos fazer parar, mas o Senhor manda te dizer: continue na tua posição. Mas pastor, estão me perseguindo lá em casa, estão me perseguindo na escola, estão me perseguindo na faculdade. Permaneça na posição, não abra mão, não troca os teus valores, não deixem tirar a tua identidade. Chegaram no rei e o rei disse: espera aí, vamos chegar mais perto, vamos pressionar. Porque tem gente que vive, que está cedendo por causa da pressão. Eles chegam nos 3 jovens e diz: olha, acende a fornalha 7 vezes. Vou dar mais uma chance para vocês. Está vendo a fornalha? Se vocês não adorar, serão lançados nela. Com dedo de profeta, eu imagino eles olhando para o rei e dizendo: ó rei, se o Deus a qual nós servimos nos quiser livrar da fornalha de fogo, ele nos livrará da fornalha e nos livrará da tua mão. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos nenhuma estátua que você levantou. Nós continuaremos fiel àquele que é digno e único de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade. É aquele que está sentado no seu trono de glória. Aleluia. Eles tentam com os jovens, eles não conseguem. E a Bíblia vai nos ensinar, quando nós olhamos para o capítulo 6, eles vão tentar de novo. Eles tentam tirar a identidade deles. Eles tentam mudar a mente deles em relação à religião, que é o que estão fazendo nos nossos dias. Primeiro, eles tentam tirar a nossa identidade, porque tirando a identidade da igreja, a gente se torna frágil. Eu citei isso numa pregação de sábado passado, que eu estava em Nova Serrana.
Antigamente, falava assim, a igreja bate demais. Tudo da igreja é pecado. Você vai na igreja, você apanha. Aí a igreja pensou, vamos parar de bater, porque Deus é amor. E aí foi Deus é amor para lá, Deus é amor para cá, Deus é amor para lá. E aí parou-se com um pouco da rigidez. Eu digo no contexto de preservação. E você percebeu como o trem deslanchou? Como nós perdemos o controle? Porque hoje você não pode mais falar de pecado, porque falar de pecado dá problema. Hoje você não pode mais corrigir, porque corrigir dá problema. Hoje nem os pais mais conseguem corrigir, porque está dando cadeia agora. Sabe por quê? Porque um dia nós abrimos mão disso. Porque o que preserva a igreja viva, querido, é a santidade. O que preserva a igreja viva é uma postura. Aí um dia eles pensaram, esse Daniel incomoda demais. Porque quem é luz incomoda, querido. Jesus disse, se você vir para a luz, se prepare que vai ter briga. Jesus diz, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Eu vim para colocar filho contra a mãe contra o filho, a nora contra a sua sogra. Como assim? Ele disse, aonde tiver luz, as trevas vai ter combate. Eu não vim para trazer paz. Converteu lá na sua casa, só você é crente, se prepara, vai ter luta. Quer ser diferente na faculdade, vai ter luta. Quer ser diferente lá no teu trabalho, vai ter luta. É luz e trevas, não dá certo. Eles falaram, esse Daniel está incomodando. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel, escute isso, capítulo 6, versículo 3, diz, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Ele se diferenciava dos demais e isso incomodava. Porque tem gente que não quer ver você crescer. Porque tem gente que não quer ver você uma bênção na presença de Deus. Porque tem gente que se incomoda com a tua luz. Ei, Daravacai. Ei, quando as noites, deixa eu te dizer. Eu me lembro quando os jornais tinham que parar de dar ibope para as coisas do mundo, para publicar. Na igreja Deus amou, o morto ressuscitou. Na igreja Deus amou, o paralítico andou. Na igreja Deus amou, tem canceroso sendo curado. Hoje acabou. Antigamente eles tinham que gastar folha para contar o que Jesus fazia. Eles tentaram apagar a nossa luz. Aí eles dizem, para apagar a luz deste homem, vamos procurar alguma coisa nele. E a Bíblia diz que ele foi achado fiel, não encontraram nada. Aí ele diz, mas tem algo que nós precisamos quebrar, que é o que mantém esse Daniel de pé. É a sua intimidade. Nós precisamos romper com a intimidade de Daniel. Se nós tirarmos Daniel da intimidade, nós pegamos ele. Porque o que sustenta o Daniel não é o nível, não é porque ele veio da classe nobre. O que mantém Daniel de pé não é porque é um jovem inteligente, é porque é um espírito de excelência que habita na vida de Daniel. É porque o Espírito do Deus Santo está na vida de Daniel. Se nós cortarmos esse vínculo que ele tem com o céu, como assim? Como que nós vamos fazer? Vamos levantar um decreto. Durante 30 dias ninguém pode orar a mais ninguém. Pedir favor para nenhum homem, orar a nenhum Deus, a não ser o rei.
Eles vão no rei e diz: rei, olha essa proposta. O rei falou: está assinado. E a Bíblia vai dizer assim, escute isso. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também anteriormente acostumava fazer. Eu leio isso aqui e eu fico triste. Porque para parar Daniel na oração, eles tiveram que levantar um decreto de morte. Hoje, sem ameaça de morte, a gente parou de orar. Daniel, nem na ameaça de morte calaram ele. Escute isso, para fazer o homem parar de orar, tinha que levantar decreto de morte. Nós estamos em uma igreja livre que não ora mais. Porque nós estamos distraídos demais. Nós estamos preocupados demais com as coisas dessa vida. Nós estamos planejando demais para essa vida e esquecendo da vida futura. E a Bíblia diz que levantaram um decreto e quando Daniel ficou sabendo, ele foi para o quarto. E eu fico maravilhado quando eu olho para o texto, aonde a Bíblia vai dizer que quando Daniel estava orando, um anjo veio a Daniel no momento da oração e disse: Daniel, em uma linguagem antiga da Bíblia, dizia dessa maneira: Daniel, tu és um varão desejável. Ou quer dizer, Daniel, quem te deseja não é a jovem A, não é o jovem A, quem te deseja é o céu te deseja, Daniel, o céu te deseja. Ai, darabadagai, arabaiduí, o céu te deseja, Daniel. Tu é alguém que chama a atenção do céu. Ei, as pessoas precisam saber quem você é. Está cheio de crente 007. Só vive escondido. Não mostra quem é. Esses dias eu estava conversando com um jovem. E eu perguntei para ele: olha, os amigos que você anda lá na tua escola, eles reconhecem você como crente? Ele olhou para mim com uma cara triste e disse: não. Falei: por quê? Porque eu participo das mesmas coisas, eu brinco do mesmo jeito, eu falo as mesmas coisas que eles falam, eles não me levam a sério. Porque não há identidade. Mas olha o rei. O rei Daniel é jogado na cova. Versículo 20 diz assim, do capítulo 6: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Alguém de fora precisa confessar quem você é. Ele olha e diz: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente, é na tua casa, é o mesmo, é no palácio, é o mesmo, é no meio dos nobres, é o mesmo. Eu te conheço, Daniel, eu sei quem você é. Tu és o servo do Deus vivo. Há uma marca em você. Não tiraram a tua identidade. E deixa eu te contar, ei, já haviam se passado 3 reinos, 4 reinos mais ou menos. Nabucodonosor, Beltesazar e agora Dário.
Todos esses governantes passaram, a Babilônia caiu e Daniel ficou de pé. E o rei vai confessar: tu não abriu mão da tua identidade. Adore ao Senhor. Palmas para Jesus. Eu só falei de Daniel. Eu falei de Daniel e eu comecei dizendo que Daniel, ele teve uma influência positiva familiarmente, para ser quem ele foi. Mas também eu posso falar com pessoas aqui que talvez você não teve uma influência positiva familiarmente. Você observa que a estratégia do diabo hoje é atingir as nossas crianças. Nós nunca um dia imaginaríamos que ouviríamos falar sobre ideologia de gênero. Ele mudou a estratégia. Eu não sei se vocês viram, mas esses dias para trás saiu um vídeo de uma mulher dizendo: olha, vamos para as igrejas. Lá nas igrejas eles são todos bobos. A gente chega lá com cara de quem converteu. Mas em nome de Jesus, na igreja Deus e Amor, há um espírito de discernimento. Levanta a tua mão, eu quero profetizar, é no nome de Jesus, não é no meu nome não. Que você receba o espírito de discernimento. O dom, melhor dizendo, o dom de discernimento, espírito não. Porque o espírito é quem dá, mas é o dom de discernimento de espírito. Porque nenhum espírito de engano vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela diz assim: olha, vamos entrar nas igrejas para nós pegarmos a escolinha, porque eles vão para os cultos e eles jogam as meninas na mão de qualquer uma lá e nós ensina para eles. Eles mudou a estratégia, porque eles sabem que a criança é um terreno fértil. Então talvez eu esteja falando com pessoas que, como eu, não cresceu num lar cristão ou não teve influências positivas, mas isso não é motivo para você ser fiel, para você deixar de ser fiel. Eu olho para a vida de um jovem escolhido por Deus chamado José. José é alguém que nasce em uma família chamada pelo Senhor e escolhida por Deus. Entenda, mesmo quem é escolhido por Deus também tem problemas. Tem falhas, tem erros, porque nós somos humanos. Mas vale a pena permanecer debaixo do propósito. José cresce em uma família descontrolada. Desde os seus pais. Porque quando a Bíblia diz que os dois irmãos nascem, Jacó e Esaú, nós já vemos ali alguns feitos da parte de Jacó. Jacó chega, melhor dizendo, Esaú chega do campo cansado e com fome, e Jacó está fazendo o seu guisado. Nós aprendemos dois exemplos. A Bíblia diz que Esaú, quando vê o guisado de Jacó, diz: me dá desse guisado. E Jacó, como um aproveitador, que aproveita a oportunidade do momento de fraqueza alheia, e nós precisamos vigiar. Porque tem muita gente que aproveita da fragilidade do irmão para tentar tirar proveito em cima. Isso não faz parte de quem é cristão. Jacó, aproveitando a fraqueza do irmão, disse: eu te dou. Mas eu quero que você abra mão dos teus valores. Eu quero que você abra mão da tua primogenitura. Eu quero que você abra mão daquilo que é teu. Eu quero que você abra mão dos teus direitos. E a Bíblia diz que por causa de uma lentilha, Esaú abriu mão dos seus direitos. E a Bíblia vai nos dizer: não sejais profano como Esaú, que por um prato de lentilha abriu a mão do direito de primogenitura. Ele cresce nesse lar. Quando era tempo de Isaac abençoar os seus filhos, Rebeca agora junta-se com Isaac, com Jacó, melhor dizendo, e diz: vamos enganar Isaac. Vamos mentir. E ele mente. Ele engana. Como Esaú era peludo e ele não tinha muitos pelos,
ele coloca pelo sobre a pele, e como Isaac já estava cego, Isaac toca, acreditando que é Esaú, e abençoa Jacó. A gente precisamos tomar cuidado com o engano. E a Bíblia vai dizer então que agora Esaú fica sabendo e quer matar Jacó, Jacó tem que fugir. Jacó casa, ele é enganado por Labão, ele casa com 2 mulheres e agora José vai nascer num lar cheio de briga, invejas, disputas. O primogênito que deveria ser o exemplo, os seus irmãos, Simeão, que deveria dar o exemplo, Judá, que deveria dar o exemplo, que são os mais velhos. A Bíblia diz que Rubens, que era o mais velho, deita-se com uma das concubinas de seu pai. Simeão, que era um dos mais velhos, agora mata toda uma cidade, a cidade de Siquém. Judá, que deveria dar o exemplo, vai se deitar com uma prostituta. E ele cresce nesta família, mas ele decide permanecer fiel. Deus revela para ele um sonho. Ele é invejado, é vendido como escravo, é levado para o Egito. No Egito Deus começa a dar graça a José, coloca ele na casa de Potifar. E a Bíblia vai nos ensinar que, estando ele na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a assediá-lo. E quando ele está sendo assediado, ele olha para ela e diz: como eu poderia fazer isso com o meu Senhor e pecaria contra o meu Deus? E Deus quer olhar para nós e saber quem somos quando nós estamos sozinhos. Aquele homem não teve temor só de pecar contra Deus, ele teve temor de pecar contra o seu próximo. Porque pecar contra o próximo também é pecar contra Deus. Ferir o seu próximo também é ferir a Deus. Dani José é alguém que nasce nesse lar conturbado, mas ele não abre mão do seu chamado e da sua identidade, ele não abre mão dos seus valores. Ele foi para a prisão, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. O seu pai não estava lá, os seus irmãos não estavam lá, sua mãe não estava lá, mas ele sabia que Deus estava lá. O teu pai pode não estar, teu pastor pode não estar, e aqueles que te aconselham pode não estar, mas lembra-se disso, Deus sempre estará olhando por você. Permaneça fiel, porque valerá a pena a tua fidelidade. O meu terceiro exemplo que eu quero citar é de um homem. Porque às vezes Satanás ele vai vir com propostas parecendo ser melhor. Jesus diz que um dos maiores erros de quem aceita andar no Evangelho é não fazer um balanço dele. Ele disse que quando um homem ele começa a construir uma casa, e antes de começar a construir, ele primeiro não faz um balanço, um orçamento para saber se vai conseguir construí-la ou terminá-la. Ele já vai fazendo apressadamente, quando não chega no meio da obra, ele não tem recursos para continuar e para. Aí as pessoas que passam naquela casa dizem: olha, ele começou a obra e não conseguiu terminá-la. É aquelas pessoas que recebem o Evangelho, mas não entendem que o Evangelho ele leva sobre si um peso de uma responsabilidade. Andar no Evangelho é uma vida de renúncia. Andar no Evangelho é viver uma vida de preço. E pessoas não fazem menção disso, e quando caminham, que o caminho é estreito, que o caminho é pesado, eles acabam cedendo no meio do caminho. Porque Satanás vem com propostas mais fáceis. Você lembra desse homem chamado Nabote? Nabote tinha uma vinha do lado do reino de Acabe. Acabe um dia interessado na vinha, escute. A vinha gera vinho e vinho simboliza alegria.
A única coisa que o diabo quer tirar de você é o brilho do Espírito Santo, é a alegria da tua salvação. E ele vem com proposta dizendo: me dá sua vinha que eu vou te dar um lugar para você montar uma horta. Me dá a tua vinha que eu te dou um lugar para montar uma horta. E ele olha e diz: longe de mim, que Deus me livre de vender para você a herança de meus pais. Os pais hoje já não têm valor na mente dos jovens. Eu comecei dizendo, queridos, que eu aceitei Jesus dentro de um presídio. Quantas vezes meu pai chegou em mim e disse: Martem, não anda com fulano. Martem, esse caminho não é bom. Martem, não é desse jeito que você vai fazer, isso vai te levar para a destruição. E eu pensava: meu pai é atrasado. Meu pai sabe de nada não. Mas um dia que eu estava dentro de uma cela, sozinho, eu olhei para o lado, eu não vi um amigo. Eu olhei para o lado, eu não vi ninguém. Então eu trouxe a memória e lembrei: meu pai estava certo. Aquele homem disse: eu não abro mão da herança do teu pai. Eu não sei o que seus pais têm deixado para você. Talvez ele não te deixou casa, não tem te deixado dinheiro, mas ele tem te deixado conselhos, porque a Bíblia diz que a multidão do conselho livra da queda. Aquele homem não abre mão. Vão querer tirar o que você tem de valor. O diabo diz, ele traz propostas, queridos. Ele não vem de mão vazia. Ele vem com aquilo que aparentemente parece ser bom. Cuidado com os pratos que ele vai te oferecer em troca daquilo que você tem de melhor. Mas Nabote perde a vida, mas não abre mão da tua vinha. Eis, levanta a tua mão, fala comigo: eu perco a minha vida. Eu perco a minha vida, mas não abro mão da minha herança. Mas não abro mão da minha herança. Adore ao Senhor com palmas, porque eu já encerro. Eu tenho 4 minutos. E eu quero pegar para eu encerrar o supremo exemplo. Alguém sabe quem é? Jesus. Ele não abriu mão dos seus valores. O diabo levou ele, depois de ser cheio do Espírito, o Espírito, melhor dizendo, levou ele para o deserto. Para com esse evangelho que o Espírito só revela coisa boa. Pelo amor de Deus. Para, ele leva aos pastos verdejantes, ele leva às águas tranquilas, mas tem vezes também que ele leva para o deserto. Ele também leva para o deserto. Ele revela casa, ele revela prosperidade, mas ele revela luta também. Que isso, Paulo disse: o Espírito Santo me revela de cidade em cidade que me espera prisões e tribulações, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra com alegria o ministério, o chamado que eu recebi do Senhor Jesus. Jesus é levado ao deserto. E é no deserto, é no momento mais difícil que as propostas vêm. O diabo olha para ele e diz: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tem crentes que têm se saciado com as coisas dessa vida. Tem crentes que têm se saciado com as coisas deste mundo. Mas Jesus vai dizer para Satanás: o que me sacia não são as coisas dessa vida. O que me sacia é a palavra do meu Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podem te faltar os bens terrenos, mas se a palavra for o teu alimento, você ainda vai continuar de pé, mesmo em tempos de adversidade. O diabo leva ele no alto do templo.
E diz para ele: lança-se daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos será dado ordem para te segurar. O diabo está dizendo para Jesus: mostra quem você é. Nós nunca vivemos em uma era em que o egocentrismo humano tem prevalecido no meio da igreja. É todo mundo querendo mostrar quem é. Só que Jesus ensina uma lição para o diabo: se eu sei quem eu sou, eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Eu vou te explicar. Jesus sabe quem ele é, ele não precisa mostrar para ninguém. O que tem de gente precisando aí, buscando argumento, você não precisa mostrar para ninguém, querido. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Jesus sabe que ele é o Filho de Deus e ele não precisa mostrar para ninguém. E não é o que ele faz ou deixou de fazer diante dos seus adversários que vai mostrar a sua qualidade, porque ele já sabe quem o levantou, quem o escolheu, quem o colocou na missão. Você sabe quem você é? Você sabe por que você está aqui? Você sabe quem foi que te escolheu? Então não se preocupe em mostrar para quem não tem propósito como você. Para eu encerrar, ele leva Jesus no alto do monte e mostra para ele a glória do mundo. E ele vai bater na concupiscência, desejo dos olhos. Porque nós somos levados para aquilo que nós vemos. E nós vivemos, infelizmente, iludidos. Muitos crentes iludidos com as coisas dessa vida. Ele disse: se prostrado me adorares, tudo eu te darei. Mas ele disse: apartai-vos de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorará, e somente a ele servirá. Jesus foi tentado no deserto. Ele resistiu à tentação. O diabo vai tentar te ferir para te corromper. O diabo vai usar pessoas para ferir você. E as pessoas, muitas das vezes, que serão usadas pelo inimigo, serão pessoas próximas a você e até mesmo aqui dentro. O diabo usou o povo para rejeitar Jesus. Eu estou andando rápido. O diabo usou pessoas próximas a ele, mas entende uma coisa. Eu aprendi algo. Mas me bateram, me feriram, me caluniaram. O problema não é, escute isso, não é você, não é com você. O problema está nas pessoas que agem assim. A única coisa que o diabo quer é te contaminar. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era um preço de um escravo doente. E quando quando Judas vai aonde Jesus estava, porque ele sabia onde encontrar Jesus. Os teus adversários precisam saber aonde te encontram. Quer encontrar Jesus? Vai para o lugar da oração que ele vai estar lá. Ele chega lá e dá um beijo em Jesus. Se é muitos crentes aqui, o tapa ia comer solto. Seu traidor, seu falso. Jesus olha para ele. Eu imagino Jesus olhando dentro do olho dele, dizendo: por que tu viste, amigo? Se fosse outra pessoa, eu falaria: esse é falso. Mas vindo de Jesus, não. Jesus chama Judas de amigo, dizendo para ele: você pode me ferir, mas eu não abro mão da minha missão. Você pode me trair, mas eu continuo no meu propósito. Eu não abro mão dos meus valores. Então, te ferido, insista, permaneça na posição. Quem está contaminado não é você, quem está te ferindo.
Estão falando mal de mim, não se preocupe não. Quem contaminou foi quem está falando mal, não é você. Permaneça na posição. Ele veio, ele recebe um beijo e ele chama Judas de amigo. O diabo diz, poxa, a traição não foi boa, não consegui atingir ele com a traição, vou pegar aquele, vou fazer ele negar no meio do povo, aqueles que andam com ele. E Pedro nega Jesus 3 vezes e a Bíblia diz que Jesus dá aquele olhar. E eu não acredito que aquele olhar é um olhar condenador, mas é um olhar constrangedor. É um olhar que converte o pecador. Porque a Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus, ele sai chorando amargamente. E para eu encerrar, Jesus está no alto da cruz. A multidão está zombando dele. As pessoas estão escarnecendo dele. A única coisa que o diabo quer é que ele perca o foco. Eu preciso voltar só um pouquinho porque eu pulei uma parte. Jesus está no Getsêmani e a Bíblia diz que ele está na ânsia da morte. Segundo alguns estudiosos, para alguém chegar ao nível que Jesus chegou, a pessoa precisa estar em uma total depressão e angústia. Porque segundo Lucas, a Bíblia vai dizer que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Eu imagino o inferno em peso em cima dele. Eu imagino o inferno olhando e Jesus começa a abrir a sua boca e dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Talvez o inimigo tenha visto você chorar e está pensando que você está querendo desistir. Talvez o inimigo tenha olhado as suas palavras de socorro e está pensando que você vai desistir, mas ei, Jesus começa a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino o inferno olhando e dizendo, ele vai pedir para parar, ele vai desistir, mas ele ergue a voz